Boa noite a todos, a vocês que estão presentes aqui neste evento, aos que nos acompanham em direta streaming. Obrigada também a Tita Nuova. Boa noite aos ilustres palestrantes que apresentaremos em breve. Saudamos em particular os responsáveis da Cidadela de Lopiano, Donatella e Marco Bartolomei, e também Maria Teresa Maffoni, que não quiseram faltar a este encontro, e também Padre Roberto Brandinelli, ministro provincial da província italiana de Santo Antônio de Pádua, dos frades menores conventuais. Estamos muito felizes de acolhê-los aqui conosco. Estamos aqui na aula magna, no grande salão do Instituto Universitário Sofia, fundado por Chiara Lubich em 2007, no coração da cidadela de Lopiano, e trazemos à sua atenção o último e poderoso volume da coleção Percorsi de Sofia, publicado pela Tita Nuova, resultado da tese de doutorado de Sandra Ferreira Ribeiro. O evento que temos a honra de apresentar está felizmente localizado dentro da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e é promovido pela Cátedra Ecumênica Patriarca Atenágoras e Chiara Lubich, do Instituto. Os atuais responsáveis da cátedra são a Sua Eminência Metropolita Maximus de Nonópolis e nosso reitor, professor Declan O'Byrne. Apresentaremos o reitor agora, e antes de dar a palavra, podemos dizer que ele é irlandês, é um teólogo e acadêmico com especialização em teologia sistemática, particularmente nas áreas de pesquisa em cristologia, teologia trinitária e antropologia teológica. A sua pesquisa centra-se no ensino dos concílios ecumênicos da Igreja Antiga e a sua relevância para questões teológicas contemporâneas. Ele é doutor em teologia sistemática pelo Instituto de Educação Mater Dei, Universidade da cidade de Dublin, e o seu percurso acadêmico também inclui uma licenciatura em teologia, um master em artes em literatura e licenciado em filosofia, teologia e educação. O Dr. O'Byrne ocupou vários cargos de ensino em instituições em vários países, antes de ser nomeado reitor de Sofia. Ele também é membro da Escola Ba, o Centro de Estudos Interdisciplinares, fundado por Chiara Lubich, para a enucleação e elaboração da doutrina contida no carisma da unidade. Agora é com você a palavra, Declan. Boa noite a Sua Eminência Reverendíssima, o Metropolita Quirilos, estimado professor Piero Coda, cara doutora Sandra Ferreira Ribeiro, distintos convidados, caros amigos. É com imensa alegria que vos dou as boas-vindas a esta apresentação do livro, intitulado O Patriarca, Atenágoras e Chiara Lubich, História e Profecia de um Encontro, da doutora Sandra Ferreira Ribeiro. Reunimos-nos hoje aqui num momento de graça para o caminho ecumênico. Estamos em plena Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2025, um ano que traz consigo uma extraordinária convergência de acontecimentos que nos convidam a refletir profundamente sobre o nosso compromisso comum a favor da unidade. Este ano, pela primeira vez em muito tempo, celebramos a Páscoa na mesma data, nós a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, e este é nos parece um sinal tangível da nossa unidade em Cristo, que transcende também as divisões do calendário. Além disso, comemoramos os 1700 anos do aniversário do Concílio de Nicéia, um momento fundamental na história da Igreja, que nos recorda as nossas raízes comuns e a importância da unidade na fé.
Neste contexto significativo, reunimos-nos para a apresentação do livro de Sandra, fruto da primeira tese de doutorado discutida no âmbito da Cátedra Ecumênica Patriarca Atenágoras Chiara Lubich. A cátedra, quem não sabe, foi inaugurada em 2017 e representa um importante passo em frente nas relações econômicas entre as igrejas irmãs do Oriente e do Ocidente. Como disse o metropolita Gennadios Zervos, um fervoroso apoiador da cátedra, e não só, e também o cardeal Suenes, eles dizia que, sem dúvida, chegará o dia em que será escrita a comovente história do relacionamento entre Atenágoras e Chiara Lubich. Esses relacionamentos que foram como uma espécie de antecipação da unidade visível, da qual estamos ainda à espera. Essas são as palavras do cardeal Sunens. A iniciativa para a criação da cátedra nasceu aqui mesmo em Sofia, por ocasião da atribuição do doutorado honoris causa à Sua Santidade Bartolomeu I, Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Foi nessa altura que o metropolita Gennadios, com a bênção do Patriarca Bartolomeu e o apoio dos responsáveis do movimento Os Focolares, propôs a ideia de uma, de uma cátedra ecumênica para, ele dizia, aprofundar e relançar a herança do encontro profético entre Atenágoras e Chiara Lubich. Como nos recorda o professor Piero Coda no prefácio do livro, eu cito a Cátedra Ecumênica Patriarca Atenágoras Chiara Lubich do Instituto Universitário Sofia, erigida e gerida em sinergia com o Patriarcato Ecumênico de Constantinopla, tem como objetivo a reconstrução do conhecimento histórico e o significado eclesial e teológico do encontro entre essas duas personalidades excepcionais que dão nome a essa cátedra. Então, o livro que estamos apresentando hoje tem uma análise escrupulosa das fontes e com uma profunda sensibilidade ecumênica, que nos oferece uma imersão nesse encontro epocal, iluminando o seu significado para a Igreja e para o mundo. A obra, realizada com paixão e competência, que o metropolita, que agradecemos, apresenta, ele diz que é um trabalho sério e exigente, de grande valor do ponto de vista da pesquisa, da documentação e da interpretação teológica. A riqueza das fontes consultadas, cartas pessoais, encíclicas patriarcais, documentos do magistério católico, estudos teológicos, testemunhos pessoais, traçam um quadro completo e comovente dessa extraordinária relação entre os dois. Eu penso que algumas coisas que eu vou dizer talvez vão ser expressos melhor depois, mas eu quero dizer que, através de uma leitura atenta do livro, podemos aprender vários aspectos cruciais para o caminho ecumênico. Um é a importância da espiritualidade. O livro destaca como a dimensão espiritual foi fundamental no encontro entre essas duas personalidades, ambos profundamente enraizados na sua fé e tradição eclesial. Eles souberam reconhecer no outro um autêntico testemunho de Cristo, abrindo caminho para um diálogo autêntico e fraterno. A experiência deles recorda-nos que o caminho ecumênico não pode estar separado de uma conversão profunda do coração, de uma abertura à ação do Espírito Santo que nos impele à unidade também em modo visível. Depois, um outro aspecto é o valor do diálogo vivido. O encontro entre Atenágoras e Chiara não se limitou a um confronto teológico abstrato, mas até às vezes fala até mal dos teólogos, mas ele concretizou-se numa sincera amizade, em gestos concretos de fraternidade e solidariedade.
Este diálogo vivido testemunhava ao mundo a possibilidade de uma verdadeira comunhão real entre cristãos, mesmo na presença de diferenças doutrinais. E o terço ponto é a força profética deste encontro, o encontro entre o patriarca de Constantinopla e a fundadora do Movimentos Focolares, que está em sintonia com muitos dos temas do Concílio Vaticano II, movimentos da igreja ortodoxa, e tudo é muito bem documentado. E também a igreja pós-conciliar, como a eclesiologia de comunhão, o papel dos leigos na igreja. A experiência deles, como sublinhou o metropolita Quirilos, eh, ele diz: "O autêntico ecumenismo atua sempre como o dom do Espírito Santo através das pessoas, antes que dos documentos, do magistério das igrejas, são as pessoas que procuram e constroem em Cristo a unidade". E eu fiquei muito interessado com um comentário que encontrei, é muito sugestivo, que Gennadius fala que a experiência vivida entre Chiaros e Atenágoras, também o ecumenismo em geral, pode ser definida como um ecumenismo místico ou mistagógico, porque não é somente espiritualidade, mas recolhe todos os documentos da igreja. Essa profunda experiência espiritual, ele diz, é mais elevada, que é muito superior a todas as outras realidades da teologia, da patrologia, da inologia, etcétera. Portanto, a cátedra ecumênica é um lugar privilegiado para aprofundar essa dimensão mistagógica do ecumenismo, para explorar as insondáveis riquezas do Cristo e para testemunhar ao mundo a beleza da unidade na diversidade. Eu penso que os leitores recordam bem essa passagem. No final do primeiro encontro entre o patriarca e Chiara, o patriarca diz a Chiara: "Quando você retornar a casa, você conte tudo o que aconteceu pela rádio". E Chiara não entendeu bem o que ele queria dizer com isso e pergunta: "Qual rádio?". E ele diz: "A rádio do teu coração. Diga a todos o que aconteceu". E depois, eh eh dê as minhas saudações ao Santo Papa, Padre Paulo VI. A O rádio do coração, do qual o patriarca Athenagoras falou a Chiara Lubich, é mais relevante do que nunca, porque nós devemos ativar esse rádio, porque vivemos em um mundo saturado de informações, mas muitas vezes carente de comunicação autêntica. O convite de Athenagoras nos impele a redescobrir o valor de uma comunicação que nasce do coração, que se alimenta da escuta profunda e da partilha sincera. E dar testemunho ao mundo da esperança dessa o mundo tem necessidade da esperança cristã que o caminho da unidade avança. Como Athenagoras repete: "A porta está aí, é só entrar". É. Ele sabe que não é tão fácil, mas lança esse convite. Nesse sentido, o livro de Sandra Ribeiro e a Cátedra Ecumênica que tornaram isso possível, representam uma antena poderosa, capaz de transmitir uma mensagem de unidade e esperança a um vasto público. Através do estudo rigoroso, do diálogo fraterno e do testemunho de vida, podemos fazer ressoar em nós o rádio do coração em todos os cantos do mundo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, enraizada no evangelho do amor. Antes de concluir, eu gostaria de expressar minha gratidão a Piero Coda, o primeiro co-diretor católico da cátedra, por seu incansável compromisso e a sua iluminada liderança na cátedra desde o início. Como você mesmo recordou, Piero, a cátedra nasceu de uma kairos, uma feliz coincidência de eventos,
manifestando a vontade de Deus de fazer com que esse caminho ecumênico avançasse. A outorga do doutorado honoris causa ao patriarca Bartolomeu foi um momento crucial e você foi um homem atento e apaixonado desde o começo. Graças à sua orientação, a cátedra tornou-se um ponto, esperamos que se torne sempre mais um ponto de referência para os estudos ecumênicos, oferecendo uma contribuição significativa ao diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Eu espero sinceramente que você possa continuar a ser esse ponto de referência para a cátedra, que você esteja conosco, oferecendo a sua preciosa contribuição no caminho para a plena unidade dos cristãos. Obrigado do fundo do meu coração por tudo que você fez e continuará a fazer. E eu concluo, portanto, com um desejo e um compromisso. O desejo é que este livro e o legado espiritual que contém possam inspirar muitos novos passos em direção à plena unidade dos cristãos. E o compromisso é continuar trabalhando juntos, com paixão e criatividade, para garantir que a Rádio do Coração continue a transmitir a sua mensagem de esperança e unidade para todas as gerações. Obrigado, e obrigado principalmente a Sandra Ferreira pelo seu precioso contributo nessa importante jornada e a todos vocês. Obrigado ao reitor, professor Declan Byrne. Obrigado de coração. Pedimos agora à Regia que transmita um breve vídeo, mas muito significativo, que nos introduz bem na atmosfera do relacionamento especial que existia entre Chiara Lubich e Athenagoras. Esse clipe foi retirado do colegamento feito em maio de 2014, por ocasião dos 50 anos de um gesto muito significativo. Vocês vão lembrar o abraço entre o Papa Paulo VI e o patriarca Athenagoras, que ocorreu em Jerusalém em 1964. Então, por favor, agora, a Regia, nós estamos prontos e vamos assistir. Há 50 anos, o abraço em Jerusalém entre o Paulo VI e o patriarca de Constantinopla, Athenagoras I, marcou o início de uma nova história, após séculos de separação. O Papa e o Patriarca comunicam sua estima e confiança mútuas, o compromisso de continuar o diálogo, sua alegria e emoção, até mesmo as lágrimas, por finalmente estarem juntos. Durante séculos, diz o Patriarca, o mundo cristão viveu na noite da separação, e seus olhos estão cansados de olhar para a escuridão. E Paulo VI, com realismo cheio de esperança, observa: os caminhos que levam à unidade são longos e cheios de dificuldades, mas as duas estradas convergem e chegam às fontes do Evangelho. 3 anos depois, em 67, Chiara Lubich também entrou nesta página, que continua entre as mais belas da história do diálogo ecumênico. O relacionamento de Chiara com o patriarca começou por meio de um religioso, padre Angelo Beghetto, também conhecido como Padre Nazareno, que era superior dos padres conventuais em Istambul, e teve a oportunidade de conhecer o patriarca Athenagoras. Ao ouvi-lo falar de Chiara, ele lhe confidenciou: quero conhecê-la. E Chiara respondeu a esse convite sem demora, e no dia 13 de junho de 67, no Fanar, que era a sede do patriarca, aconteceu o primeiro encontro. Entramos. Assim que entro, o padre Nazareno me diz: aqui está a senhorita Chiara Lubich. E o patriarca, levantando os braços assim, me diz: eu estava esperando por você, estava esperando por você. Bem, no final de todo o discurso, sabe o que ele me disse? Agora você tem mais um discípulo.
O ambiente era como o encontro de 2 carismas, e era um ambiente caloroso, animado, de fogo, de amor, de comunhão, de família, de coração. De 1967 a 72, Chiara fez 8 viagens a Istambul, encontrando-se com o patriarca 23 vezes. Mas sempre acompanhei Chiara a Istambul. Chiara e o patriarca Atenágoras realmente queriam alcançar a unidade dos cristãos, ortodoxos e católicos, a unidade plena. Lembro-me daquele dia, era 25 de março de 71. Fomos ao Fanar e eu tinha a tarefa de entrevistar o patriarca Antenágoras I. Na verdade, a primeira pergunta que lhe fiz foi esta: "Hoje é seu aniversário de 85 anos. Pode me dizer qual é a melhor lembrança de toda a sua vida?" Ele me disse: "A lembrança mais doce da minha vida é o encontro com Paulo VI, em Jerusalém, depois de séculos. Quando nos encontramos, nos vimos, caímos um no braço do outro. E depois de séculos, quantos abraços, quantos, tantos, tantos." Em 21 de fevereiro de 69, o patriarca Atenágoras gravou uma mensagem de áudio em francês dirigida aos jovens do movimento dos focolares. Fala sobre a crise sem precedentes pela qual a humanidade está passando e sobre o amor entre irmãos que se extinguiu. Suas palavras enchem-se de esperança quando ele relembra seus encontros com Paulo VI. Os grandes eventos eclesiásticos dos últimos 6 anos, nossos 3 encontros sucessivos com Sua Santidade, o grande Papa de Roma, Paulo VI, a quem vejo como o grande profeta dos nossos dias, eliminaram as distâncias da separação e construíram uma ponte sobre o abismo. Ele foi a pessoa mais carismática que conheci fora da Igreja Católica. Ele também esperava que, com esse contato que eu pudesse manter com Paulo VI, eu pudesse levar ao Papa quais eram seus pensamentos e sentimentos. Ele não o chamava Paulo VI, ele o chamava de Paulo II, enquanto ele me chamava de Tecla, porque Tecla era companheira de São Paulo, e ele me via como alguém que trabalhou com o Papa Paulo VI. Chiara queria fazer um focolare permanente em Istambul, mesmo que não houvesse uma comunidade verdadeira do movimento, precisamente por causa do patriarca Atenágoras. E ela mandou a Leta, que conhecia o francês. O patriarca entende o dom que o carisma da unidade representa para a igreja. Chiara sempre manteve Paulo VI informado de todos os seus encontros com Atenágoras e o Papa encorajou a continuar. Há também uma troca de mensagens e cartas com o patriarca em que Atenágoras confia a Chiara a sua paixão pela unidade. Chiara também visitou seus sucessores, isto é, Demétrio e especialmente Bartolomeu, que participaram de todas as conversas de Chiara com o patriarca Atenágoras. O patriarca Bartolomeu veio cumprimentar Chiara no hospital de Gemelli. Ele realmente queria agradecer a ela e levar-lhe sua bênção quando Chiara estava prestes a partir para o céu. Cristãos do Oriente e do Ocidente, somos chamados a cultivar em nós mesmos, uns com os outros, entre os nossos amigos, entre os conhecidos e os desconhecidos, aquela doce consciência que o mais cedo possível nós reconheceremos que pertencemos à mesma igreja. Fomos separados de fato na ação. E é, portanto, de fato na ação que nos reuniremos novamente. Uma manhã brilhante de nova primavera cristã, esperada há séculos.
É comovente. Hum. Temos a alegria de ter conosco Sua Eminência Kyrillos Katerelos, metropolita de Crine, exarca de Malta, do Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Deixe-me apresentá-lo como deve ser feito. Teólogo, historiador da Igreja e canonista, completou seus estudos em jurisprudência, filologia e teologia na Universidade de Atenas. Ele então continuou seus estudos em teologia na França e na Alemanha, obtendo um mestrado pela Universidade de Estrasburgo e 2 doutorados, um pela Universidade de Freiburg e um pela Universidade da Tessalônica, na Grécia. Ele é poliglota, fala vários idiomas fluentemente, além de ter um domínio avançado do grego antigo e do latim. Seu ministério pastoral começou na Igreja da Grécia em 1983. Destacamos apenas alguns acontecimentos significativos. Em 2008, o Santo Sínodo do Patriarcado Ecumênico o elegeu bispo de Abidos. Em 7 de fevereiro, em 23 de fevereiro, o elevou ao episcopado na Igreja Patriarcal de São Jorge, no Fanar, em Istambul, na Turquia. Em 16 de fevereiro de 2021, foi eleito metropolita de Quirine, exarca de Malta. Ele é professor titular de teologia na Universidade de Atenas, onde foi reitor do Departamento de Teologia Social de 2007 a 2009. Ele recebeu um doutorado honorário em 2016 pela Faculdade de Teologia da Universidade Ovidius de Constanța, em Romênia. Desde 2017, é presidente emérito da Sociedade para o Direito das Igrejas Orientais. É uma autoridade acadêmica internacional. Escreveu vários livros e artigos. Seus interesses de pesquisa incluem dogmática histórica, a primazia, teologia das religiões e a teologia da libertação. É, portanto, uma grande honra para nós que ele esteja presente em Sofia, motivado hoje pela apresentação do volume e amanhã de manhã para a discussão de doutorado da doutora Anita Jay sobre a criação, ícone da Trindade, o magistério sobre o cuidado do meio ambiente do patriarca ecumênico Bartolomeu I. Agora vamos escutar as suas palavras. Muito obrigada. Boa noite. Vocês podem esquecer tudo isso que ela disse. Foi muito gentil. Prezados professores, senhoras e senhores, estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês para apresentar e promover o livro da Sandra Ribeiro, intitulado Patriarca Athenagoras e Chiara Lubich, História e Profecia de um Encontro. O livro é a publicação de sua tese, da qual tive a alegria de ser o co-orientador. O livro se apresenta como uma obra de grande valor acadêmico e ecumênico, oferecendo uma análise aprofundada e original do encontro entre duas figuras emblemáticas da história recente da Igreja, Patriarca Ecumênico Athenagoras e Chiara Lubich. Esse estudo, resultado de um longo e cuidadoso trabalho de pesquisa, explora as dimensões espiritual, histórica e teológica do ecumenismo, propondo uma reflexão inovadora sobre a importância da espiritualidade como chave para compreender o diálogo e a comunhão entre o Oriente e o Ocidente cristãos. A autora, além de demonstrar a importância da espiritualidade no contexto do ecumenismo, analisa como as personalidades e ações de Athenagoras e Chiara Lubich contribuíram para moldar um novo modelo de diálogo ecumênico baseado no encontro pessoal e na dimensão profética. Para isso, ela conduziu uma pesquisa interdisciplinar com base em um rico e diversificado acervo de fontes. Portanto, ela não se limitou a uma análise puramente histórica ou teológica, mas foi capaz de entrelaçar diferentes perspectivas, oferecendo um quadro completo
esquematizado. Isso permite ao leitor compreender a complexidade e a profundidade do diálogo ecumênico e a contribuição específica de Atenágoras e Chiara. A autora demonstra uma maestria no uso de fontes primárias e secundárias, e também abrangendo diferentes gêneros literários, cartas pessoais, depoimentos diretos, documentos magistrais e estudos ecumênicos. Essa amplitude na seleção de fontes não é apenas um elemento de valor acadêmico, mas também um testemunho do comprometimento da autora em garantir que seu estudo seja fundamentado em uma base sólida e diversificada. Dessa forma, ela consegue evidenciar a extraordinária complementariedade entre pessoal, espiritual e institucional do diálogo ecumênico. O patriarca ecumênico Atenágoras surge nesse livro como uma figura-chave na história do diálogo entre as igrejas cristãs. A autora enfatiza o papel pioneiro do patriarca, destacando como ele foi capaz de aproximar o pensamento ortodoxo do mundo ocidental. A sua abertura e espírito profético lançaram as bases para um diálogo construtivo, superando as barreiras da desconfiança e do conflito. Por meio da análise de seus escritos e iniciativas, emerge a importância de sua contribuição para a reconciliação entre Oriente e Ocidente. A contribuição teológica do patriarca ecumênico foi grande e se revela como inovador. A autora analisa como ele foi capaz de incorporar uma visão unificadora do cristianismo, superando as divisões antigas, por meio de uma abordagem baseada na oração e na abertura para com os outros. Isso não apenas confere à figura do patriarca um papel central na história do ecumenismo, mas também o apresenta como um modelo para os líderes religiosos contemporâneos. A doutora Ribeiro destaca como Atenágoras tentou aproximar o mundo ortodoxo daquele católico por meio de um diálogo que era baseado no respeito mútuo e na espiritualidade compartilhada. A sua teologia, como destacado no texto, foi profundamente influenciada pela crença de que a unidade é um dom divino, uma experiência mística antes mesmo de ser uma realidade institucional. Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, é outra figura central do livro. A autora explora cuidadosamente seu caminho de abertura ao diálogo ecumênico, mostrando como a sua espiritualidade, enraizada na experiência da unidade, foi influenciada e enriquecida pelo Concílio Vaticano II. As cartas de Chiara e o seu compromisso em criar uma rede de diálogo e colaboração ecumênica são analisados como exemplos concretos de como a unidade entre os cristãos pode ser vivida na vida cotidiana. Dito isso, outro ponto forte do livro é a análise do pensamento e da ação de Chiara Lubich, que a autora explora de forma detalhada e original. A fundadora do Movimento dos Focolares é apresentada não apenas como uma figura profética, mas também como uma líder prática, capaz de traduzir sua visão espiritual em iniciativas concretas de diálogo e unidade. A autora mostra como a espiritualidade de Chiara esteja profundamente enraizada na tradição cristã, mas também aberta ao encontro com outras confissões e culturas. As cartas e os escritos de Lubich, analisados no livro, revelam um caminho de crescimento e abertura que antecipou e acompanhou as transformações introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Ribeiro destaca a importância da rede institucional criada por Chiara, destacando como ela representa uma ponte entre as diferentes tradições cristãs. Como já mencionado, outro aspecto particularmente inovador do livro
é a análise da ligação entre a visão ecumênica de Chiara Lubich e as decisões do Concílio Vaticano II. Ribeiro propõe a ideia de que a espiritualidade e a vocação ecumênica de Chiara foram uma resposta profética àquele momento histórico, incorporando plenamente o espírito conciliar de abertura e renovação. A originalidade do encontro entre Athenagoras e Chiara Lubich é explorada em relação ao contexto histórico e teológico, também do período pós-conciliar. A autora mostra como esse encontro representou um momento profético capaz de testemunhar que a unidade dos cristãos não é uma meta alcançável exclusivamente por meio de esforços humanos, mas é um dom divino que exige oração, escuta e diálogo. A autora destaca também o papel do Papa Paulo VI, que facilitou, apoiou e também participou desse encontro entre Athenagoras e Chiara Lubich, graças à mediação espontânea feita por Chiara entre ele e o patriarca, reforçando o seu valor simbólico e teológico. O livro também chama atenção para o papel dos movimentos laicos na promoção da unidade cristã. Ressalta-se como o movimento dos focolares tem contribuído significativamente para o diálogo ecumênico, oferecendo um espaço de encontro e colaboração entre fiéis de diferentes confissões. Esse aspecto da obra de Sandra Ferreira Ribeiro é particularmente relevante para o contexto contemporâneo, no qual os movimentos leigos continuam a representar uma força viva e dinâmica na Igreja. A autora oferece uma reflexão interessante sobre como a experiência dos focolares poderia ser adaptada e vivida também dentro da Igreja Ortodoxa, abrindo novas perspectivas para a colaboração ecumênica. Sandra Ribeiro não se limita a descrever o passado, mas também oferece uma visão para o futuro do diálogo ecumênico. Por meio da análise do encontro entre Athenagoras e Chiara Lubich, a autora identifica algumas orientações para o caminho ecumênico contemporâneo. A centralidade da espiritualidade como uma experiência vivida e não como uma simples teoria. A importância dos encontros pessoais como base para a reconciliação, a necessidade de uma abordagem profética que possa olhar além das divisões atuais para imaginar um futuro de unidade. O livro também explora como esses insights podem ser traduzidos para outros campos disciplinares, como a pedagogia, a filosofia, as ciências sociais, demonstrando a relevância do diálogo ecumênico para o mundo contemporâneo. O livro conclui com uma série de reflexões sobre o papel do ministério petrino, a centralidade dos movimentos leigos e as perspectivas de maior colaboração entre as igrejas. Esse trabalho representa uma contribuição significativa ao ecumenismo, oferecendo uma visão inovadora e integrada que conecta passado, presente e futuro. A mensagem central é que a unidade cristã não é apenas um objetivo teológico, mas uma vocação que toca todos os aspectos da vida, tanto pessoal quanto comunitária. Em uma época marcada por conflitos e divisões, a experiência de Chiara e Athenagoras representa um modelo de esperança e diálogo capaz de inspirar não apenas os cristãos, mas todas as pessoas comprometidas com a construção de um mundo mais unido e solidário. Esse livro, portanto, não apenas enriquece o debate teológico e acadêmico, mas também oferece uma visão concreta e profética para a jornada ecumênica e para os desafios do nosso tempo. Muito obrigado.
Ai, agradecimentos sinceros pelo seu valioso relatório. Eh, nós podemos ver quais são as riquezas dessa publicação, estamos profundamente gratos. Agora poderemos reviver, ainda que brevemente, um acontecimento significativo promovido por Sofia. O reitor falou antes que teve como cenário a nossa cidadela de Lopiano, que foi a outorga do título de doutorado honoris causa ao patriarca Bartolomeu em outubro de 2015, no aniversário de 50 anos do nascimento da cidadela de Lopiano. É um é um vídeo brevíssimo, mas muito lindo. Vamos A gente tem que fazer um pouquinho de ginástica para ver o vídeo, mas a gente agradece por tudo. A vinda do patriarca Bartolomeu I para Lopiano foi realmente um acontecimento de unidade, o fruto de um caminho que foi feito ao longo de todos esses anos e tem suas raízes no encontro entre Chiara e o patriarca Atenágoras, e que continuou com amor ao longo dessas décadas. E eu fiquei muito feliz que ele poderia vir aqui nos 50 anos de Lopiano. O patriarca nunca tinha vindo a Lopiano e, portanto, Lopiano poderia ter representado o encontro com a obra, uma exposição da obra do movimento, de um certo modo. E chegou a hora de dar um reconhecimento público através dessa universidade que Chiara fundou, em cultura da unidade, porque os episódios, os acontecimentos da unidade que aconteceram ao longo destes anos e que nos encaminham para o futuro, descrevem uma cultura, isto é, um modo de viver, de criar sociabilidade e fraternidade. Então, dar esse doutorado ao Bartolomeu, mas por quê? Por quê? Porque ele é aquela figura do tecelão da unidade que conhecemos, porque ele é o herdeiro do patriarca Atenágoras, com quem houve esse relacionamento com Chiara, e porque ele foi o último grande personagem da igreja que foi visitar Chiara no Hospital Gemelli, quando ela estava doente. Este evento que colocamos num caminho de diálogo e foi apoiado pelo carisma da unidade, com a Igreja do Oriente Cristão, adquiriu imediatamente um respiro amplo, porque o Papa Francisco quis enviar uma mensagem, lendo nesta realidade um fato importante em nível ecumênico. O Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu vivem numa harmonia extraordinária, que é certamente o fruto do Espírito Santo. E podíamos ver isso pela alegria, pela emoção com que o patriarca Bartolomeu acolheu a mensagem do Papa Francisco. Este evento adquiriu uma grande importância ecumênica, como uma etapa importante nesse caminho, com uma plena e visível unidade entre as duas igrejas, que assumiu uma nova aceleração. Viver a unidade na verdade em Cristo significa compreender a diversidade com amor, com diálogo, com a disponibilidade. Até mesmo as instituições humanas, se formos capazes de transfigurá-las com esta atenção à diversidade, poderão entender que a diversidade é um dom e não um contraste, uma riqueza e não um desequilíbrio, vida e não morte. O ecumenismo precisa ter asas novamente, ter um respiro, e o carisma da unidade é feito justamente para isso. Então surgiu a proposta de estabelecer uma cátedra onde católicos e ortodoxos possam estudar juntos o que é essa herança para relançá-la no contexto ecumênico atual. O patriarca também quis conhecer os estudantes
Ele disse a eles essa palavra que é retirada do livro do profeta Isaías e que é relatada na carta aos Hebreus: "Eis-me eu, o patriarca, e os filhos que Deus me deu". Pareceu-me que ele reconheceu nesses jovens que estudam a cultura da unidade, que procuram vivê-la, a concretização do que o seu coração deseja, o que o seu coração quer. Agora, passaremos a palavra ao professor Monsenhor Piero Coda, e que é de casa aqui em Sofia, onde ocupou a cátedra de Ontologia Trinitária no Instituto e onde, sobretudo, foi o primeiro decano de 2008 a 2020. 12 anos intensos de fundação do Instituto, não por conta de Chiara Lubich, em estrita observância às intuições e orientações da fundadora. Em particular, como bem expressou o reitor e também o filme, a criação em 2017 da Cátedra Ecumênica Patriarca Athenagoras Chiara Lubich, inspirada por Sua Eminência o Metropolita Gnadios Servus, arcebispo ortodoxo de Itália e Malta, revelou-se clarividente e precursora dessa ideia ecumênica e que o recente sínodo destacou. Teríamos muito a dizer sobre as diversas frentes em que Piero Coda está constantemente engajado na Itália e no exterior, bem como sobre suas numerosas e qualificadas publicações, mas o tempo é um tirano e digamos que atualmente ele é secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, é diretor da Escola Ba, fundada por Chiara Lubich, é membro da Comissão Mista para o Diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Nos últimos 3 anos fez parte da Comissão de Teólogos, para o Caminho Sinodal. Agora é com ele a palavra. Eu reli o livro de Sandra em vista deste encontro. Eu conhecia o livro, tendo seguido a sua dissertação para o doutorado, mas relendo, eu saboreei-o na sua riqueza, eh, e também eu senti que me tocava esse fascínio que liberta, aquele acontecimento que foi o encontro entre o patriarca Athenágoras, Paulo VI e Chiara, foi um evento cheio de fascínio. Não está, colocado no passado, mas é um acontecimento que gera ainda Espírito Santo no momento presente. E essa releitura fez com que eu saboreasse o sonho do patriarca Athenágoras, que dizia que nós estamos entrando numa terceira época da história da igreja, depois da época do primeiro milênio, a época dos dogmas, dos grandes dogmas e da organização eclesial, depois a época daquele segundo milênio, a época da divisão, a terceira época, Athenágoras dizia, será marcada pelo milagre do amor e pela redescoberta da unidade mais bela e mais rica do que antes. Este é o milagre da ação de Deus na história, a unidade que nós estamos acolhendo e verso ao qual estamos caminhando e será doada pelo Pai com a sua graça, ela vai ser muito mais rica e muito mais bonita de antes. Porque nós aprenderemos, estamos aprendendo a saborear a riqueza das outras igrejas. Talvez antes nós não tínhamos essa consciência. O patriarca ecumênico Bartolomeu I, na na carta de apresentação, não todos, podem ter uma carta de apresentação de um livro, isso já é um sinal muito importante. Ele diz, o patriarca Bartolomeu: "Eu vou fazer a citação de várias coisas dessa carta, quando eu reli essa carta, considerei muito significativa". Ele diz:
Esse texto, que esperamos seja traduzido em várias línguas, eu sei que tem a hipótese em inglês, ele enriquece o diálogo ecumênico e exprime uma espiritualidade ecumênica como cumprimento da oração de Jesus, que todos sejam um. Essa luz, nessa luz, eu sublinho 3 preciosos contributos que os relatores já falaram. Então eu vou sublinhar novamente, eh porque tudo é fruto daquilo que Atenágoras intuía. Ele intuía, eu peguei do livro isso aí, da pesquisa de Sandra, que Chiara estava preparando o mundo feminino a formar mulheres teólogas, é na página 258, estou citando. É uma intuição, o contato com Chiara fazia com que ele pudesse, intuir que não era só uma mediação espiritual, mas Chiara estava formando, poderia formar mulheres teólogas. Temos aqui um exemplo entre outros. Daquela teologia feminina, ele dizia, que será decisiva no futuro. É, é como aquela que o, reitor dizia, uma teologia feita de, às vezes, uma teologia masculista que tem muitos conceitos, muito uso da razão. Mas essa nova teologia é a expressão de amor e que é decisiva no caminho da unidade. Então, os 3 contributos que eu sublinhei. Então, o primeiro contributo é a reconstrução rigorosa dos fatos, realizada através da escrita de uma crônica documentada através do acesso direto às fontes disponíveis na época e até então não tinham sido consultadas e tornadas públicas. Esse é um grande valor. Essas fontes, tornaram-se fontes agora públicas, porque até agora não eram conhecidas, alguém já conhecia, mas não publicamente. Graças ao seu encontro com o patriarca, e Sandra relata na segunda parte do livro, são 150 páginas, a biografia quase 70 páginas. Nós sabemos as bibliografias que às vezes usam sem ter lido. Não, ela cita essas bibliografias. Então, através dessa reconstrução, nós vemos que Chiara tornou-se efetivamente embaixadora da unidade entre Paulo VI e o patriarca Atenágoras. Essa não é uma aquisição de grande valor espiritual, vaga, só esboçada aqui e ali, mas ela teve levaram a uma mudança, a fatores que levaram à visita de Paulo VI a Istambul, em 25 e 26 de julho de 67. Isso aqui não é uma coisa que aconteceu assim e que aconteceria, não, Chiara foi uma me fez a mediação. Então ela ajudou, posso dizer assim, ajudou o Espírito Santo a colaborar para esse passo, porque não era fácil para o Paulo VI, assim, por via das dificuldades na Cúria Romana. Sem dizer que o que levou nesses poucos anos depois do Concílio Vaticano II, aquele encontro histórico entre Paulo VI e Atenágoras em Jerusalém. Então todos esses fatos, eles são, percorridos graças a uma grande fonte, uma contextualização histórica e teológica, que é oferecida na primeira parte do livro, e que nos vê como as igrejas foram preparadas para esse encontro. Para nós católicos é importante conhecer, o trabalho pioneirístico que foi feito também na igreja, ortodoxa, as conferências pan-ortodoxas, para chegar a esse momento. Esse é o primeiro contributo de caráter histórico que nos faz intuir no modo histórico o que aconteceu. E a gente tem que se dar conta que tem os personagens como Chiara Lubich,
de grandes que deem uma grande espiritualidade que incidiram na história. A segunda contribuição aqui é a interpretação deste fato, do seu significado no caminho da unidade, que, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, a nossa autora diz, no mundo católico nós podemos observar uma verdadeira revolução copernicana. Não foi o retorno de uma igreja a outra, mas de todas as igrejas, o caminho em direção a Cristo. Neste contexto, o Papa Bartolomeu diz na apresentação que teve um paciente trabalho de pesquisa das fontes e da documentação que ilustra um quadro marcado pela presença e pelo sopro do Espírito Santo. Tudo visando esse trabalho do Espírito Santo a uma santidade de vida dos protagonistas, exemplos incontestáveis da encarnação na própria vida da paixão pela causa da unidade visível da Igreja de Cristo. Significa que o patriarca Bartolomeu sublinha muito bem que não é possível penetrar no segredo místico deste evento, desse acontecimento, cuja percepção retorna no testemunho de Chiara e também de Atenágoras, com correspondência impressionante. Não podemos entender o segredo místico se não o olharmos com os olhos da fé e com os olhos do amor. Não poderíamos realizar essa sintonia imprevista, porque ninguém conhecia, eram duas pessoas que Deus levou para frente e cultivou, mas quando se encontram, acontece essa correspondência, essa fusão de almas em Cristo, na escuta do Espírito. Essa é uma graça. Não tem nada de humano que possa explicar esse acontecimento. Talvez a palavra que melhor o exprime, esse espessor místico, é aquela que Atenágoras escolheu para falar, seja do encontro com Paulo VI, que com o encontro de Chiara. Ele disse, foi uma êxtase de amor. É muito forte isso. Ele era um místico, um estar fora de si no amor em Cristo, que te faz com que encontre o outro que também ele está no amor. É muito importante verificar que Chiara também, já em 1949, quando ela descreve esse verão de luz, nessa experiência de 1949, uma intuição mística, do carisma da obra de Maria, Chiara diz que foi uma êxtase no qual a alma circula na igreja, graças ao amor vivido entre aqueles aos quais Jesus pediu a unidade em Cristo. Então, ela fala que a alma está em êxtase. Então, trata-se de um dado histórico muito preciso, mas também é um fato místico. E a terceira contribuição é uma inspiração para o caminho ecumênico hoje, não é uma coisa que é narrada do passado. O metropolita Gnádio Zervos, fiquei muito feliz que o reitor recordou dele, porque a gente reconhece que a gente tem uma gratidão imensa por ele. Ele sempre dizia, com uma convicção granítica, porque ele era um tipo tímido, mas ele dizia que o amor que uniu Atenágoras, Chiara e Paulo VI é tão poderoso que ninguém o poderá apagar. Aquela experiência, ele dizia, de Jesus presente entre eles é a mensagem transmitida ao povo de Deus, ao mundo inteiro. Então, tem uma mensagem, uma inspiração ecumênica. Ele sempre dizia, abriu-se uma porta no céu, citando o livro do Apocalipse. E cabe-nos a nós não só mantê-la aberta, mas
caminhar juntos. E Sandra nos convida a fazer, na terceira parte, um e diz assim, vindo de um patriarca, ele diz que são palavras, muito preciosas. Então, a terceira parte do livro, descreve um verdadeiro caminho de luz para o aprofundamento ecumênico, defendido em todos os seus aspectos mistagógicos, isto é, a partir de vida de Deus, através da oração, da liturgia dos sacramentos. E não sei se, Sandra, você pôde valorizar aquilo que o patriarca escreveu, mas ele disse: "A obra, nós não é que lemos uma obra, mas ela faz viver ao leitor a experiência do amor trinitário e a relação de amor entre as 3 pessoas divinas que estão à base, essa vida do amor trinitário está à base do encontro entre o patriarca Atenágoras e Chiara, e nessa luz exprime a capacidade de relacionamento entre as pessoas humanas e entre as igrejas. São palavras de muito peso. Este livro tem uma sua contribuição importante. Quem ainda não comprou aqui? Porque é é um livro grosso, mas a gente consegue ler. É escrito muito bem, não é escrito por um teólogo masculino, por um é o é muito lindo, muito. Vocês têm que comprá-lo. Quem não comprar não poderá sair dessa sala. Não, é só para dizer que vale a pena comprar, presenteá-lo, porque é um livro maravilhoso que que fala desse evento ecumênico maravilhoso. O meu desejo é que este programa ecumênico seja, como dizia o metropolita Quirilos, aqui tem uma contribuição para o mundo ecumênico hoje, e também o reitor disse muito bem, é é é o papel específico da cátedra ecumênica que temos aqui, faz 8 anos que nós temos essa cátedra. Então, no contexto da Cidadela de Lopiano, por por fortuna, a cátedra está em boas mãos, tem muitos bons amigos, porque o metropolita Kyrillos é de casa aqui em Sofia. Então a gente deseja que esse livro possa dar um impulso para continuar nesse caminho com tantas novidades, tanta beleza e uma audácia profética. Porque a gente tem que ser audaz, porque senão a gente não faz nada. Obrigada à nossa autora pela coragem que ela teve, porque não era uma empresa muito fácil, eh, escrever este livro. Muito obrigado. Ai, muito obrigado de coração por essas palavras muito significativas. E agora estamos ansiosos, para ouvir a autora do volume, que nos ofereceu este estudo altamente valioso, um presente enorme. A doutora Sandra Ferreira Ribeiro, após formação em Física e Sociologia, obteve o seu doutorado em Cultura da Unidade no nosso Instituto Universitário Sofia. Atuou na área ecumênica na Igreja no Brasil e internacionalmente na formação de jovens e adultos. Atualmente é corresponsável, pelo Centro UNO, Secretariado Ecumênico Internacional do Movimentos Focolares, fundado por Chiara Lubich, em 1961, que coordena as relações e iniciativas ecumênicas do movimento. O Centro Uno é um espaço de partilha, de amor recíproco, a começar por aqueles que ali trabalham, já que são pessoas de igrejas diferentes. Trabalha em sinergia com vários outros membros do movimento dos focolares, espalhados por vários países, que em seus lugares tentam favorecer as relações ecumênicas,
organizando iniciativas em nível local, colaborando com irmãos de várias igrejas, em ações de solidariedade e também ajuda em várias necessidades. A doutora Sandra Ferreiro Ribeiro é autor de artigos sobre ecumenismo e do livro Ecumenismo, Simples Tolerância, um estilo de vida. Agora é com ela a palavra. Boa noite a todos. Eu, depois de todas essas palavras de todos os palestrantes, dizer que estou honrada é pouco, porque para cada autor e o livro que escreve é uma grande alegria, mas sentir dessas personalidades que é uma obra de valor, eu fico muito feliz e agradeço de coração. Uma breve palavra, para agradecer sinceramente por este momento. Obrigada ao nosso reitor, professor Declan O'Byrne, por ter acolhido este evento no Instituto Sofia. Para mim é muito importante isso, porque é uma oportunidade de voltar a casa. A casa que Sofia, sobretudo na sede da Cátedra Ecumênica Patriarca Athenagoras e Chiara Lubich, me orientou, estimulou e apoiou na busca de Sofia, da sabedoria, ao longo do meu percurso acadêmico. Obrigada a sua eminência, Kyrillos Katrelos, pela sua presença, pelas suas palavras, que trago no coração como um tesouro a ser guardado, quer pelo seu prestigioso valor acadêmico e cultural, quer porque me dá a honra de me ligar mais profundamente em fraternidade com a Igreja Irmã de Constantinopla, da qual Atenágoras foi o patriarca. Obrigado também ao professor Piero Coda, quer por me ter orientado na minha pesquisa, com a sua sabedoria e experiência de teólogo e membro da Comissão para o Diálogo Católico Ortodoxo, e não só, e também por continuar a promovê-la, estimulando a sua publicação. Um obrigado também a Lia Parlapiano pela moderação, a Ângela Cagliaro e a todos os membros de Sofia que tornaram possível este evento. Por último, mas não menos importante, assim como inspiradores e fundadores deste livro, eu gostaria de agradecer ao patriarca Athenagoras e a Chiara Lubich, que com a sua experiência de uma só alma em duas igrejas, como exprimiu bem o professor Coda, nos deixam uma herança de luz, de encorajamento e de esperança, qualidades que hoje, mais do que nunca, são necessárias e urgentes no caminho da unidade. Uma alegria a mais, devo dizer, foi a coincidência dessa apresentação com a Semana de Oração pela Unidade. E também porque hoje recordamos o nascimento, a data de aniversário de Chiara Lubich. Nada foi programado, foi tudo programado pela providência, e eu me sinto privilegiada por poder oferecer essa obra a todos, e não apenas à comunidade acadêmica, como sinal de eterna gratidão a Chiara, pelo seu sim generoso a Deus e pela sua vida dedicada à causa da unidade. Gratidão a Atenágoras, com ele aprendemos que o ecumenismo não é um trabalho, mas uma questão de vida, de aprender a olhar nos olhos uns dos outros, como ele dizia, e descobrir no outro, seja quem ele for, não só o rosto de um irmão ou de uma irmã, mas ainda mais o rosto de Deus. É belo que ele conta da sua experiência quando era bispo em Monastir e os camponeses o foram visitar. Ele diz: e quando perguntavam por que tinham vindo, eles respondiam na própria língua, para nos vermos. A partir desse ver-nos, criou-se uma filosofia no meu coração, porque eu amo o diálogo com os homens, mas também amo os homens. É algo indivisível. Nele, no homem, vejo Deus. O todo enche-me de alegria. O indivíduo me atrai. Porque por detrás do milagre da sua existência, vejo Deus que nasce como o sol. E gratidão a Paulo VI pelo seu grande coração e abertura de alma às novidades do espírito.
Movidos pelo Espírito, ele, Paulo VI, Atenágoras e Chiara deixaram-se ferir pela dor da divisão entre os cristãos e sentiram o impulso interior para a realização, o quanto antes, do único cálice, a começar entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Chiara torna-se, não oficialmente, portadora dos sentimentos e das palavras de Atenágoras a Paulo VI e dele a Atenágoras. O encontro entre Paulo VI e Atenágoras, mediado por Chiara, exprime a relação de unidade entre as duas dimensões da Igreja, carismática e institucional. O carisma que convida a perscrutar os sinais dos tempos e abrir as portas ao novum, deve trabalhar em sinergia com a prudência da instituição. Ambos, frutos da ação do Espírito, são as duas forças que impulsionam na direção da coincidência do tempo cronológico da história com o Kairos, o tempo de Deus. Conhecer mais ao fundo a relação entre o patriarca Atenágoras e Chiara Lubich, com as suas implicações para Paulo VI, e estudar a sua história, o seu significado e a originalidade da experiência que traz consigo para o ecumenismo, marcou fortemente a minha vida pessoal de cristã e também o serviço pela unidade que hoje desenvolvo no Centro Uno, a Secretaria Ecumênica do Movimento dos Focolares, como foi dito. Faço esse serviço em corresponsabilidade com Eno de Quema, que é holandês, um focolarino, e que lamenta não poder estar presente aqui hoje, assim como Mervat Kelly e Raik Vesper, que também fazem parte da equipe do Centro Uno. Ao encontrar-se com Chiara, Atenágoras encontrou nela, como portadora do carisma da unidade, o sinal dos novos tempos. Ele dizia, o espírito da nova igreja, eh, dizendo que tem uma urgência de que o amor marque todas as relações. Juntos, fizeram a experiência de já estarem nesta igreja, de encontrarem dentro de si a luz do outro, a mesma luz trinitária guardada pelas suas duas tradições eclesiais. Acreditamos que o hoje ecumênico da igreja, o Dia da Igreja e da Humanidade, tem uma indicação preciosa para acolher como um dom o testemunho de Chiara e de Atenágoras, do seu amor recíproco vivido à luz do mandamento novo de Jesus, que traz a sua presença, do seu sonho idêntico ao de Jesus e que ecoa também na alma de Paulo VI, e da esperança, certeza que eles tinham de que Deus realizará este milagre se nós oferecermos a nossa alma, mente e força para que o Espírito Santo possa plasmar em cada um o homem novo, Jesus. A experiência deles, singular como foi, chega até nós como um convite, uma possibilidade, diria mesmo uma responsabilidade perante um mundo que parece ter esquecido como é belo viver como irmãos e construir juntos não só um futuro, mas já um presente de paz para todos os povos. Muito obrigada a todos vós que puderam estar aqui hoje e a todos os que estão acompanhando online. Muito obrigada. Com essas sinceras expressões de gratidão, forte estima e de compromisso apaixonado com a Frente Ecumênica da nossa autora, esta apresentação chega ao fim. Para os presentes em sala, que certamente apreciaram a qualidade e as peculiaridades do volume, também o Piero Coda sublinhou muito bem, existe a possibilidade de adquiri-lo já esta noite com um preço promocional para a ocasião. Para aqueles que desejarem fazê-lo posteriormente, informamos que o volume pode ser adquirido no Auditório Lopiano ou no sítio da editora Tita Nova. Não nos resta que agradecer aos palestrantes qualificados que participaram. Obrigado de coração a todos vocês aqui em sala.
aqueles que nos acompanharam ao vivo no canal de Tita Nova, no YouTube, que permanecerá disponível com tradução para o português e o inglês. Agradecemos a todos os de Sofia, aos professores, funcionários e técnicos que fizeram com que essa noite fosse possível. E, por último, um agradecimento a Ângela Cagliaro, que foi um testemunho em Istambul dessa história divina. E, não por último, agradecemos Tita Nova, não apenas pela publicação deste poderoso volume, mas também pela transmissão ao vivo, que permitiu atingir um público amplo. Boa noite a todos do Instituto Universitário Sofia. Obrigada.